Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando aqui pra vocês sobre o divórcio. Já havia falado em outro vídeo lá sobre o divórcio. No entanto, eu falei de maneira bem genérica. Eu vou tentar falar o que eu penso acerca do divórcio, né? Porque, assim, a grande parte das pessoas que me assistem são divorciadas, né? Grande parte das pessoas que me assistem são divorciadas porque, mesmo muitas ainda gostando do ex, elas vão lá e separam dele ou dela, enfim, porque não aguentava mais. Porque a relação era muito ruim e não aguentava mais. Gente, a questão do divórcio é o seguinte: por que surgiu esse impasse aí do divórcio? Porque, assim, né, com esse negócio de eleição, novamente a eleição, né? Hoje eu tô gravando no dia 25 de outubro. Do dia 25 para o dia 26, né, de outubro de 2018. Ainda não aconteceram as eleições, né? As eleições de para presidente, para governador, tem muito estado aí que governador foi para segundo turno, enfim, aqui em São Paulo foi para segundo turno. Teve aquele escândalo horroroso da fita do sexo grupal do Dória, que não se sabe se é falso ou não, muito provavelmente é falso. O cara, em período de política, não ia ficar fazendo suruba. Mas, enfim, né? Eu não acredito que seja verdadeiro aquilo ali. Eu não gosto do Dória. Não gosto do Dória, mas não é porque eu não gosto dele que eu vou sair por aí falando coisas dele que não foram verídicas. Eu acho que aquilo ali, né? Olha, essa eleição tá uma baixaria, viu? Mas falando assim, gente, por que eu tô falando da eleição junto? Porque, gente, olha só, tem um detalhe aqui, gente. A eleição também contribui porque, por exemplo, é, a gente chegou a postar, né, porque tá aí Bolsonaro e Haddad. E todo mundo tá falando que o Haddad não é contra a família, porque o Haddad ele é casado há 30 anos com a mesma mulher. E o Bolsonaro já casou 3 vezes e a esposa atual dele, inclusive, é bem mais jovem do que ele, tem idade quase para ser filha dele. Quase não, acho que tem idade para ser filha, ponto, né? Mas enfim, a questão é a seguinte, gente. A questão é a seguinte, e muita gente se questiona e quando a gente posta isso, ah, mas o Bolsonaro casou 3 vezes. Ah, mas o Haddad não só casou uma vez, está casado até hoje. Muita gente questiona assim. Mas você não acha que é melhor separar do que continuar numa relação ruim? Ou, ah, qual o problema de separar? No caso dos candidatos à presidência, é um pouquinho diferente. Por que é diferente? Porque a chapa do Bolsonaro é conservadora, fala que é a favor da família, dos bons costumes e de conservador que é? Conserva as antigas ordens, as antigas leis e os antigos ditames, não é? Então por que eles conservam certas coisas e outras não? Porque o divórcio ele é uma modernidade, pelo menos no Brasil. Nos outros países eu não cheguei a pesquisar, mas no Brasil, se eu não me engano, o divórcio é do finalzinho da década de 70. Muita gente aqui já era nascida, eu não era, tá? Eu sou de 86. Mas enfim, muita gente já era nascida quando o divórcio foi legalmente, oficialmente instituído. Antes disso havia desquite, a pessoa se desquitava, ela se separava, mas ela não podia casar de novo. O máximo que ela podia fazer era juntar. Não havia união estável, não havia nada nem perto da união estável naquela época. E, por exemplo, menina, entre aspas, de família. Isso eu tô falando dos conservadores raiz mesmo, aqueles antes dos anos 60. Menina de família não podia namorar cara desquitado. Porque se ela namorasse cara desquitado, ela ficava subentendido que ele não ia casar com ela. Ou seja, ele só estava namorando para passar o tempo e naquele tempo isso era execrável para uma menina de família. Isso é o conservador raiz. Não esse neoconservador de hoje em dia que eu não sei que diabo que é isso.
Eu já falei aqui pra vocês que algumas posições minhas são conservadoras, outras não. E eu não vou votar no Bolsonaro, já vou deixar aqui bem claro que eu não vou votar no Bolsonaro, mas enfim, eu não vejo como um homem conservador. Porque ele abria, né? Eu não sei se ainda faz isso, mas abria a boca pra falar assim: ó, tinha viado? No meu tempo não tinha viado. Ele usava esses termos, bicha, gay, viado. Ele usava esses termos um pouquinho mais chulos, né? Ele não fala homossexual, ele fala bicha, viado. No meu tempo não tinha viado. Ué, no tempo dele também não tinha. No tempo dele de muito jovem, eu digo, né? Também não tinha divórcio. O divórcio é de 79, gente. 78, 79 mais ou menos. E aí? Aí tem gente que fala, ah, mas ele pode não ter dado certo com as duas primeiras e separou. E mesmo assim, pode ser que ele seja a favor da família. Ok, só que assim, esse conservador raiz que eles gostam tanto de falar, não porque a gente é contra casamento gay, porque a gente é contra. Porque família, como dizem, né? Família é homem, mulher e filhos. Ué, família é homem, mulher e filhos. Só que esse é um pensamento de uma época na qual as pessoas não divorciavam, elas levavam um casamento infeliz pro resto da vida. Pro resto da. O casamento era uma bosta, mas elas levavam pro resto da vida. Eu conheço gente que até hoje faz isso, mas é mais raro. É mais raro do que naquele tempo. Até anos 50, 60, 70 era feio separar. Havia a expressão fulano de tal é filho de pais separados. Oh, entendeu? Casamento era um inferno. Tinha chifre de ambos os lados. Não, nem se olhavam na cara, nem dormiam no meu quarto, mas perante a sociedade apareciam juntos pra fazer um H, né? E aí, eis que o candidato da chapa dita conservadora, já foi casado 3 vezes. Então a gente fala, mas ele já foi casado 3 vezes. Aí tem gente que fala, mas não é melhor separar do que ficar num casamento de merda pro resto da vida? Eu concordo com isso. Eu só não concordo com o fato, por exemplo, dele meter uma gay. Por que ele mete uma gay, então? Então quer dizer que esse neoconservador, apesar do Bolsonaro já ter uma certa idade, mas os seguidores dele são jovens, apesar de ter seguidor dele que tem mais idade, mas a maioria dos seguidores dele são muito jovens. Esse neoconservador, ele escolhe as modernidades que ele vai repelir e as conservadices, enfim, que ele vai aceitar. Conservador raiz. Olha só como é que fazia. Eu acho totalmente errado, mas enfim, fazia, né? Namorava com a moça, deixava a moça em casa 10 da noite. Depois ia pro puteiro. Não transava com a moça até casar. Casava, transava com ela daquele jeito bem ruim, só pra ter filho mesmo e acabou. Teve 2, 3 filhos, parou de transar com a mulher. Era assim, gente, antigamente era assim. O anticoncepcional era parar de transar. O pessoal não tomava anticoncepcional antes da década de 60, não tinha. E o neoconservador, ele quer comer a namorada. O neoconservador, ele quer divorciar caso a relação não dê certo. O neoconservador... Vocês sabiam que depilar o subaco é moderno? Tinha um livro do Graciliano Ramos, se não me engano. Hoje em dia, depilar o subaco é coisa de feminista. Ai, feminista mal amada, gorda, escrota, tem subaco cabeludo. Não é o que falam. Aí vão falar que mulher conservadora é depilada, é cheirosa, é gostosa. Gente, tem um livro do Graciliano Ramos, Angústia, se não me engano o nome do livro, que o rapaz ele chega a ter um namorico ali com uma mulher, com uma vizinha. E a vizinha era novinha e ela era uma novinha meio espivitada, pra época principalmente, se eu não me engano, era nos 20 ou 30. E ela ficava mostrando um subaco por aí, levantava o braço, né? Ficava animada no quintal, levantava o braço e ele via que ela depilava as axilas, que hoje é o padrão, é a regra. E ele olhava e falava: essa mulher quer ter sovaco de artista,
Pra que que ela vai tirar os pelos? Não faz nem 100 anos. O cara estranhava porque a menina tirava os pelos debaixo do sovaco. Depilação é modernidade. Anticoncepcional é modernidade. Comer a namorada é modernidade. Antigamente só comia prostituta e amante. É porque havia as mulheres que não eram prostitutas que eram amantes, né? A namorada não comia. Transava com a esposa só daquele jeito bem ruim. Esse era o conservador. Ah, mas então é legal a namoradinha fazer um sexo legal com você, fazer um oral em você, você faz um oral nela. É legal a namoradinha depilar as coisinhas pra ficar tudo bonitinho pra você. É legal. Ah, mas gay não é legal. Você escolhe as modernidades que você vai acessar, que você vai aceitar. É isso que eu não me conformo com o conservador. Entendeu? Porque no meu tempo de conservadora, eu era terrível, eu era terrível. Às vezes ainda me baixa um pouco essa Sara conservadora que eu era, mas aí depois dá uma aliviada. Aí vem a bruxinha no lugar e dá uma, uma aliviada no lance. Mas a Sara conservadora era totalmente contra divórcio. Eu era totalmente contra divórcio. Eu achava que não era para separar, eu achava que separar era uma abominação. Eu pensava assim. E tem gente que ainda pensa, só que eu vi tanta coisa errada nesses anos que eu tenho lidado com relação abusiva. Eu vi tanta coisa errada dentro dos casamentos, tanta coisa errada nas relações, tanta coisa errada em tanto lugar, que eu olho e penso assim, não. Tem relação que tem que separar mesmo e acabou. Mas hoje eu não sou mais aquela pessoa daquele estilo conservadora, da época que eu tentei frequentar a igreja e da época que eu tentei. Eu não sou essa pessoa mais. Sou essa pessoa aqui. O que eu mais tenho, eu vou usar termo chulo, vou usar. A maior parte dos meus amigos é puta e viado. A maior parte dos meus amigos é tudo puta e viado. Puta mesmo, puta que se prostitui, mulher que se prostitui mesmo. Tem uma amiga minha que ela é prostituta, todo dia ela, quase todo dia, não todo dia, a gente conversa, um monte de assunto a gente conversa, e ela fala como é que é as coisas, ela fala como é que é isso, como é que é aquilo, e ela fala, olha, eu faço pelo dinheiro mesmo, porque na minha área o emprego tá difícil e ganha muito mal. Então eu faço pra ganhar dinheiro mesmo, pra bancar meus luxos, é isso aí. Minhas melhores amigas são puta e viado. Entendeu? Então, quer dizer, cadê aquela conservadora? Os conservadores só me esculhambaram. Mentiram. Fizeram merda na minha vida. Né? Então, por isso que eu peguei até uma pinta, um ranço de conservador. Porque os conservadores só fizeram merda, só fizeram bosta na minha vida, só me atraiçoaram, mentiram, foram hipócritas. E para completar a situação, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Com essas pessoas que os conservadores tanto metiam malho, puta, viado, esquerdista. Eu não sou esquerdista, eu sou bem de centro, eu fiz um teste político, eu sou bem no centro mesmo. Todo mundo que eles criticam, pelo menos me tolera muito melhor do que os chamados conservadores. Conservador não tolera nada. E é esse neoconservador, que eu não entendo o que que é, que ele escolhe as modernidades que ele vai seguir. Tipo, suposto sociopata. Se dizia conservador, né? Mas chegava e tinha vida marital com N mulheres. N mulheres. N mulheres. Entendeu? Ah, não, ele falou assim, não, porque eu sou conservador. Eu só sou moderno em relação à tecnologia, mas eu sou conservador. Conservador onde, meu bem? Conservador não leva uma mulher para bancá-lo, jamais. Conservador seria vergonha de ser bancado por uma mulher. Conservador raiz, aquele conservador dos anos 50 para trás. É. Então eu peguei bronca dessa cambada que acha que pode escolher as conservadices e as modernices, que pode aderir ou não.
Quer ser conservador? Então por que você não é completamente? A ponto de... Se bem que tem uns que são. Eu já vi uns que são. Mas é um exagero também. Eu acho que é um exagero. Tudo na vida tem que ser um caminho do meio. Já vi alguns que são contra divórcio, em qualquer hipótese. Pode estar a relação mais horrorosa do mundo. Eles são contra divórcio. Eles são contra anticoncepcional. Só pode usar método, aquele método da tabelinha, ou então o Billings, né, que é através do muco cervical a mulher vê mais ou menos em que dia que ela está na fertilidade, mas é um método muito incerto, porque esse muco cervical ele pode aparecer por N motivos que não sejam os dias férteis, mas enfim. Conservador que é contra a camisinha, conservador que é contra tudo que você imaginar. Esses são mais raiz, mas são mais difíceis também. A maior parte que você arruma, que você vê por aí, é conservador meia boca. Ah, divórcio? Tá ok. Sexo fora do casamento, sexo antes do casamento, transar até com travesti, fingir que é machão na sociedade e sair com gay. Ele também é gay, obviamente, se ele sai com outro homem, ele também é gay. Sair com os homens no final de semana, escondido. Ah, tá tudo certo, desde que ninguém saiba, né? Ter vários amantes, vários. Ah, tá tudo bem. A pessoa conservadora também tinha vários amantes. O homem tinha vários amantes. O homem conservador, quem mais tinha era amante. Você vê aquela genealogia lá dos reis de Espanha e Portugal? Era só chifre. Ele tinha alguns filhos com a esposa. E fora era amante atrás de amante. A conta dos filhos subia para mais de 20. Antigamente era assim, como não tinha preservativo, como não tinha vasectomia, como não tinha pílula anticoncepcional, a conta de filho ia para mais de 20. E não só com a esposa, com tudo que era mulher que arrumava pela frente. Mas enfim, a questão é a seguinte, né, gente? A questão é a seguinte. Vamos voltar então a falar aqui do divórcio. Por que eu falei do divórcio? O divórcio, assim como a pílula anticoncepcional e assim como o sexo fora do casamento, antes do casamento. Adultério não, adultério é mais velho que o mundo. Mas eu digo, fazer sexo com a namoradinha, né? Levar a namoradinha para dormir em casa e fazer sexo com a namoradinha, depilar as coisinhas lá, toma banho todo dia, escova dente. São coisas atuais, são modernidades. Por isso também que eu parei de ser conservadora, não só pela minha decepção com os neoconservadores, mentirosos e hipócritas, mas porque eu reparei que não fazia sentido. Como que você vai ser conservador se as coisas modernas é que transformaram a humanidade? A tecnologia foi o que cortou o tamanho das saias. A mulher teve que sair para trabalhar fora, por isso que ela começou a usar calça comprida. Antigamente, mulher só usava saia. Até os anos 50, 60 era só saia. A Dercy Gonçalves, que eu já cheguei a citar aqui várias vezes nos vídeos, ela, uma vez ela foi de calça comprida para São Paulo. Isso que é na década de 50. Todo mundo achou ruim. Entendeu, gente? E década de 50 a 60, historicamente falando, é quase ontem. Se a gente for analisar os séculos, enfim, que a mulherada passou usando só saia, é coisa recente. Mas vocês acham que essas mudanças de plim, de repente aparecem na cabeça das pessoas? Não, é mudança no costume também. É mudança no costume, muda banho todo dia, depilação. Por que as pessoas se depilam? Porque elas começaram a mostrar mais o corpo. Antigamente ninguém mostrava o corpo, eram camadas e camadas e camadas de tecido no corpo. Muita gente nem na hora do sexo tirava a roupa toda, fazia de camisola. Gente, era assim. O conservador raiz era assim. Nem na hora do vamos ver tirava a roupa. Mulher sair sozinha? Impossível. Mulher escolher marido? Impossível. Mulher votar é coisa que não tem nem 100 anos. E aí eu comecei a perceber que certas mudanças foram necessárias. Aí tem gente que fala que hoje é pior. Hoje é pior em que sentido? Ah, tem violência. Sempre teve violência, sempre teve morte em praça pública.
Hoje não tem mais morte em praça pública, pelo menos não oficial, né? Tem sempre as mortes aí, tem assalto, tem aquilo outro. Agora, sobre o divórcio é uma modernidade. O divórcio é uma modernidade do final da década de 70. Antigamente, como é que o pessoal. Claro que o pessoal separava. Ninguém era hipócrita a ponto de ficar. Muita gente ficava pro resto da vida, principalmente os ricos, para não ficar dividindo o patrimônio. E para ficar, por exemplo, com o dote da mulher. A mulher muitas vezes vinha com dote. Era um costume antigo, mas existia. E para não perder o dote da mulher, para não fazer escândalo na sociedade. As pessoas ficavam juntas pro resto da vida numa relação horrorosa, né? Mas enfim, o divórcio é uma modernidade. Como que eu encaro assim o divórcio na década de. O divórcio na década de 70 ele foi institucionalizado, mas antes as pessoas já se separavam. Como é que fazia? Olha, o desquite, ou quem não tinha dinheiro para desquite, simplesmente saía de casa, ia para qualquer outro canto, morar com outra pessoa. Acabou. Houve um tempo que era até mais rígido, que era uma coisa até que a religião imperava mais. Que morar, por exemplo, separar da mulher ou do marido, então era escândalo desgraçado. Da mulher era vagabunda para baixo se ela fizesse isso. Separava do marido ou separava da esposa. Não tinha separação em papel. Aliás, casamento no papel também era a coisa mais difícil. Casava só na igreja e pronto. E ia morar com outra pessoa. E chamavam isso de bigamia, porque diziam que tinha duas mulheres ou dois homens, mas a mulher fazer isso era um escândalo desgraçado. A gente pega livro de antigamente, por exemplo, Ana Karenina, você pega a Ana Karenina, ela foi execrada por ter deixado o marido para morar com outro homem. No fim do livro ela se mata, mas enfim. E o que que acontece, gente? Olha só. Aí já era século XIX, era mais antigo e tal. Mas o que que eu digo? O que que eu quero dizer aqui para vocês? É, não havia, não havia divórcio, as pessoas simplesmente separavam e moravam em casa diferentes, só que era chamada de bigamia. E muita gente fazia até protesto, falava, não, pô, você tem que voltar a morar com a sua mulher, principalmente se fosse homem, porque a mulher nem se atrevia a fazer isso, né? Você tem que voltar a morar com a sua mulher. Ah, mas pô, vou voltar a morar com a minha mulher, mas enfim, não dá mais certo, não tem condição. Ah, volta a morar com a tua mulher, meu. Pô, volta a morar com a tua mulher, volta a morar com a tua mulher. Tinha homem que achava que o dever dele era sustentar a casa, sustentar a mulher. Tinha homem que tinha uma casa pra mulher, pra esposa, e tinha outras casas para as amantes. Chamava de montar casa para as amantes. Então, ele ia. Se ele tivesse bastante dinheiro, ele ia circulando entre várias, entendeu? Que ele tinha lá. Se ele pudesse manter várias casas, se ele tivesse bastante dinheiro, ele fazia isso daí. Então havia sim formas de ou separar ou não separar e manter casinhos paralelos ali, né? Outra coisa que é modernidade e que muita gente não acredita que exista é a monogamia masculina. Até outro dia a mulher não se atrevia a cobrar monogamia masculina. O que que ela fazia? Ela fechava os olhos, ela, enfim, descarregava nos filhos, descarregava nesse, naquele. A mulher exigir monogamia do homem é algo extremamente recente. A mulher antigamente não gostava de ser traída, mas elas descarregavam nas amantes, mandava matar a amante, mandava, enfim, mandava fazer coisas horríveis com as amantes. Mas com o marido, ela tinha que calar a boca e engolir o sapão. E o marido botava chifre mesmo, porque homem era assim mesmo, segundo o pensamento antigo da sociedade, né? Esse é o conservador raiz, né? Não havia monogamia masculina, a mulher calava a boca e os ficava junto por causa dos filhos, enfim, né? Enfim. E o que que acontece, gente? O divórcio. Houve épocas, né? Como eu falei aqui, que eu tentava ser conservadora, que eu tentei frequentar a igreja, eu abominava o divórcio, eu abominava a separação, só que eu era romântica demais. A criatura aqui era romântica demais.
Hoje, como que eu vejo o divórcio? Eu vejo, primeiro, o divórcio é uma modernidade, assim como o voto feminino é uma modernidade, a mulher sair para trabalhar fora é uma modernidade, a monogamia masculina é uma modernidade, e a gente ainda está numa fase de transição. As relações hoje elas são ruins, elas ainda são ruins. A maior parte das relações ainda hoje são ruins. Mas a grande sorte que a gente tem é que se a gente entrar numa relação ruim e descobrir que não dá mais para ficar nela, a gente pode sair. A gente não precisa mais arcar com uma escolha que a gente fez há anos atrás, entendeu? E o que que acontece? O divórcio, não que seja divertidésimo você assistir uma separação. Não é divertido, não é gostoso. Eu acredito que ninguém goste de se separar. Mas, às vezes, é aquele termo que a gente usa, é o mal necessário. Claro que seria muito bom se as pessoas namorassem direitinho e antes de casar, elas descobrissem lá as suas vicissitudes e não viessem a se casar. Descobrissem antes de casar que ia dar em ruim. Muita gente só descobre que vai dar em ruim depois de casar. Ou, durante o namoro, dá sinais, deixa pra lá, espera casar. Como eu já falei no outro vídeo, piora. No casamento, piora. O divórcio, gente, eu creio que ele foi muito bom em que aspectos? Em primeiro lugar, antigamente, quando os carinhas simplesmente separavam da mulher e deixavam a mulher o Deus dará, a mulher não tinha carreira, a mulher não tinha formação, a mulher não tinha porra nenhuma. O que ela tinha que fazer? Ou era lavar roupa para fora, ou era fazer faxina, ou era ser governanta, ou era. Enfim, muitas famílias não aceitavam de volta filhas separadas. Mulheres repudiadas, que chamava, né? Ou ela ia para convento. Eu tô falando de coisa bem antiga, tá, gente? Eu não tô falando de coisa de agora. Ia para convento. Tinha muita mulher que ia internada em hospício. Qualquer motivinho já internava a mulher no hospício. Tinha mulher que tinha que lavar roupa para fora. As pobres, eu digo, né? As ricas, eu não sei direito como é que funcionava. Porque mulher rica não trabalhava. A mulher rica era mantida pelo marido. Mulher pobre sempre trabalhou. E assim, as pobres tinham que lavar a roupa pra fora, fazer faxina, enfim, os trabalhos que havia lá na época. Dava para se manter? Dava. Mas era muito mais difícil. Não tinha pensão alimentícia. O cara achava que ele se separou da mulher e se separou dos filhos também. Tem cara que acha isso até hoje. Mas tem a lei para cobrar a pensão do infeliz, né? Mas enfim, o que que acontece? É... o divórcio, pelo menos ele institucionalizou. Primeiro, se houver divisão de bens, se houve bens acumulados durante o casamento, esses bens serão divididos. Antigamente o cara simplesmente, ó, rua, acabou. Era assim. É rua e acabou. E o que que acontece? Não havia lei, não havia nada. O homem também não tinha que pagar pensão para os filhos. A mulher ficava literalmente ao Deus dará. E o homem é que tinha o dinheiro na mão, antigamente. A mulher não tinha dinheiro. A mulher não tinha, aliás, a mulher não tinha dinheiro nenhum. Não passava dinheiro na mão da mulher, a não ser que o marido deixasse ela administrar alguma coisa, mas não passava dinheiro na mão da mulher, gente. Então, o divórcio ajudou nisso. Divisão de bens. A mulher não ficar ao léu, ao Deus dará. Tem homem que separa depois de 20, 30 anos de casado. E aí, se essa mulher foi dona de casa por 20, 30 anos? Tem também lei, se eu não me engano, depois de um tempo a mulher, sem trabalhar fora, ela tem direito a receber pensão do ex-marido, né? Porque ela está há muito tempo fora do mercado de trabalho. E o que que acontece? Tem a pensão alimentícia para os filhos que são menores de idade ainda, né? Não é uma situação mega agradável. Você cobrar pensão do teu ex na justiça não é uma situação agradável. Às vezes fazer divórcio, até mesmo litigioso, não é uma situação agradável. Nunca é agradável separar, mas é um mal necessário. É um mal necessário.
tem situação que não dá para ficar junto mais. Não dá. Isso eu aprendi, ó, tomando porrada na cara. E vendo que a vida não é esse mar de rosa. E vendo que muitas vezes tem gente que casa, tem gente que não sei o quê, mas tenta se esforçar pela relação, chega lá na frente, o que acontece com a tua relação? Desanda porque uma das partes não querem saber. Quer dizer, como que você vai levar uma relação desse jeito? Fica muito difícil mesmo de levar adiante desse jeito. Então, tem relação que não tem jeito a não ser separar, né? E tem que separar e felizmente tem como reivindicar bens, reivindicar pensão. Então, e antigamente uma coisa muito comum também que se fazia, como não havia divórcio, o que que se fazia, né? O que que se fazia? Ah, tem uma mulher assim assim ali, né? E ela, eu não tô mais afim de ficar com ela. Ao invés de eu dar pra ela uma carta de divórcio, antigamente era carta de repúdio, né? E o que que faz? Mata ela, acabou. Finge que foi um acidente. Esse dia eu tava conversando com uma inscrita aqui no canal falando do livro O Cortiço, que era um livro realista. Eu queria tanto que esse autor tivesse escrito mais livros. Eu acho que ele escreveu mais livros, mas eu não li muitos livros dele, não. Se eu não me engano, eu só li a marca, Uma Lágrima de Mulher, um negócio assim, que era um livro romântico que ele fez, que não é tão romântico assim, mas é um livro que ele fez lá no... E o Cortiço é extremamente realista e tira o porra de bomba. Ele escrevia tão bem que eu queria que houvesse havido mais livros assim. De tiro porra de bomba. Ele fazia livros assim. Era um retrato fiel da época. Como na época não tinha vídeo, não tinha zap zap, não tinha gravações, não tinha jornal. Jornal tinha, mas não era nem todo mundo que sabia ler, né? Então ele fez um retrato fiel e fidedigno de como funcionava a sociedade, principalmente a sociedade dos pobres na época, né? Porque o cortiço eram pessoas pobres, toda mulher trabalhava. Toda mulher ali já quebrou a ideia de que mulher antigamente não trabalhava. Toda mulher trabalhava. Como não havia divórcio, teve um dos casos aí do cara que largou a mulher para ficar com uma outra moça que ele conheceu. Largou a mulher e a mulher teve que bater na porta da casa do cara para pedir dinheiro pro colégio da menina. Aí ele, não tenho. Como não tem? A menina já tá muito grande para ser enjeitada na roda. Também era uma coisa muito antiga. Botava uma criança na roda, aquela roda, né? E deixava a criança lá, que era para as freiras cuidarem, né? Para as freiras ou para a igreja. Era a roda dos enjeitados. Filhos abandonados eram deixados. Só que ela já tá muito grande, ela tá com 9, 10 anos. Ela já tá muito grande para ser enjeitada na roda, né? E ele chegou e falou mesmo, olha, não tenho dinheiro, acabou. Tinha lei de pensão? Não tinha. Teve uma das moças lá também no cortiço que foi engravidada. Tinha lei para casar na época, mas como a mãe era pobre, não conseguiu obrigar o cara a casar. Ele ficou ao Deus dará com o filho na barriga. E aí ela foi se amigando com vários caras. E com vários caras para tentar fazer a vida. Era assim antigamente, gente. Era assim antigamente. Era assim antigamente. A mulher tava Deus dará. Ela tinha que se amigar com vários caras para se arrumar, ou ela tinha que se prostituir, ou ela tinha que lavar roupa para fora. Enfim, acabou. Acabou. O cara não tinha, o cara simplesmente sacudia as calças e saía andando, como se não fosse nada. Hoje ainda tem uma lei ou outra para preservar alguma coisa. Enfim, para pagar uma pensão, para dividir bens. E teve outra separação lá que foi o rapaz lá que foi amigado, né, com a ex-escrava e, enfim, naquele tempo não era morar junto, não era não estável, chamava de amigado, né? Quando a pessoa morava junto sem ser casada. E quando ele quis se livrar dela, ele simplesmente ele ia montar uma quitandinha para ela, ela não quis. Ela falou: "Eu quero usufruir do que eu tanto trabalhei pra gente construir também. Eu não vou ser quitandeira a vida inteira."
O que ele fez? Ele pensou em matá-la. Olha que loucura. Pensou em matá-la. Era assim que era o divórcio antigamente. Ou era abandono, ou era matar. Ou, como ele fez, tentou restituí-la novamente à escravidão. E ela preferiu se matar a virar escrava de novo. Foi antes da abolição da escravatura. Era assim o divórcio de antigamente. Então, veja como o divórcio é um mal necessário. Não é divertido separar, não é bonitinho, não é legal. Mas se a pessoa pegasse muito ranço antigamente, mandava matar, ou então até mesmo simplesmente abandonava a casa e não tenho dinheiro para o filho não, dane-se. Entendeu? Hoje já está um pouquinho mais instituída essa questão, principalmente da divisão de bens. E também tem aquela questão, né? Tinha o casal que era mais rico, que eram os aristocratas, era o barão, não sei das quantas. Ele era casado com a mulher dele tinha dote, tinha um monte de coisa. Ele não separava e os dois viviam se chifrando o tempo inteiro. Entendeu? Quer dizer, era outra forma também de manter um casamento falido. Ficar junto debaixo do mesmo teto, dormir em quarto separado e se chifrava o tempo inteiro. Os dois chifravam. A mulher dele também chifrava, ele chifrava. Entendeu? Esse era o nosso conservador, né? Esse era o nosso conservador de antigamente. Mas, enfim, o divórcio, então, hoje em dia, ele é um mal necessário. Ele é um mal necessário. Não é uma coisa gostosinha, não é uma coisa bonitinha, não é uma ninguém tem gente que faz festa de divórcio, né? Mas, enfim, uma coisa que eu não gosto é banalizar os términos. Tem gente hoje em dia que termina com qualquer merda. Tem gente que às vezes me escreve e fala assim: olha, meu marido era mó bonzinho. Ou minha mulher também já chegou gente escrevendo que a mulher era boazinha, legal. E separou. Por quê? Porque pintou uma outra pessoa, apareceu uma outra pessoa que dava mais borboletinhas no estômago e brilhinho no zoinho. Pela emoção. Pela emoção, a pessoa separou para ficar com outra. E abandonou uma pessoa que era legal. Só que aí a pessoa que dava brilho no zoinho e borboletinhas no estômago era uma pessoa extremamente problemática. A pessoa não foi pela razão, foi pela emoção. A grande maior parte que faz isso se arrepende depois. Então, sempre que uma pessoa me procura, fala assim: teu marido é bom? Ah, meu marido é bom, é companheiro, é legal. Já tentou resolver com ele? Ah, não tenho vontade. Se não tem vontade, é respeitoso você sentar e conversar. Caso pinte uma separação, pelo menos faça isso de forma respeitosa. Mas também não adianta nada você largar um marido que é bom, ou uma mulher que é boa, e que não dá tanto bilinho no zoinho e nem borboletinha no estômago, mas que é uma pessoa mais estável, do que ficar com uma pessoa que te gera emoção. Hoje em dia, com a normalização da separação, né? Que antigamente era uma abominação. Hoje é normal. As pessoas estão separando, às vezes, para trocar gato por lebre. Num caso desse, no qual a pessoa é boa para você, eu vou incentivar a tentar salvar o casamento. A pessoa é ruim. Ah, não, a pessoa é ruim, a pessoa me xinga todo dia, faz triangulação, faz um monte de merda. Aí então separa, pelo amor de Deus. Eu jamais vou incentivar pra uma pessoa ficar junto da outra pra sofrer. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu vou falar, ó, é chato, é abusivo. Não precisa bater, não precisa bater. Faz triangulação todo dia, te compara com esse, compara com aquele, bota chifre, faz um monte de coisa errada. Tem que separar, gente. Quando não tem mais diálogo, não tem mais respeito, tem que separar. O que eu falei aqui, não é divertido separar, não é gostoso, mas é um mal necessário. E é um mal necessário ao qual a nossa geração tem acesso. E as gerações anteriores, os nossos avós para trás, não tinham. Tinha que amargar o resto da vida com aquela pessoa ali. Sem saber que aquela pessoa era uma completa infeliz, casava errado e tinha que continuar pro resto da vida, né? Então, o divórcio é, em minha opinião, um mal necessário. Em caso de relação abusiva, jamais que eu vou falar fique junto. Tem que separar. Tem que separar. Não é nem pode separar. Deveria. Não posso mandar alguém separar aqui, mas deve separar, né?
Deve separar. Então eu mudei muito o meu proceder e a minha opinião a respeito de separação, que eu tinha um outro proceder e uma outra cabeça acerca disso antigamente. Hoje eu tenho outra ideia. Caminho do meio, cada caso é um caso. Agora, se a relação não é abusiva, se a relação é legal. Ah, mas acontece que meu marido, pô, eu não vejo mais ele como homem. Mano, tem videozinho hoje em dia, tem X vídeos, tem sexy shop, tem brinquedinho erótico. Ah, mas eu tenho vergonha. Eu, vai se abrindo, vai lendo, não precisa, apesar de tudo, a gente ainda tem muita mulher que chega numa certa idade e nunca teve orgasmo, gente. Tem mulher que não transa sem tirar o sutiã porque tem vergonha do seio. Enfim, muita mulher não manipula o órgão genital, não manipula o próprio órgão genital porque ai, tem vergonha. Então a gente ainda tem um ranço conservador. Por isso que eu falo, a gente está no meio, a gente está numa transição. Entendeu? Novamente reiterando, se os dois vão acabar tendo, mesmo sem ser abusivo, uma, uma separação amigável, sem baixarias, sem coisa. Mas aí, uma separação amigável e sem baixarias e sem mentiras e tratando a pessoa com respeito. Eu acho que é o básico. E tem que conversar. Eu acho que uma baixaria muito grande é esses descartes que abusadores fazem. Cata tudo, vai embora e nem avisa. A não ser que a pessoa de fato. Se é pessoa abusiva, você tem que fazer isso mesmo. Mas se a pessoa tava ali, tava tentando fazer a relação dar certo e você não quer mais, pela razão que seja. Aí você cata suas coisas, vai embora e deixa a pessoa no vácuo. Pô, meu, entendeu? Tem gente, já ouvi falar de caso assim, de pessoa que a pessoa foi embora, não disse nada e não teve a mínima consideração pelos anos que passaram juntos. Então, o que acontece num caso desse? Aí já é desrespeito, aí já não é nem término, é descarte, né? Descarte é violento, tem gente que sai com uma mão na frente e outra atrás, cheio de dívida. Não sai sem nada, sai negativado, cheio de dívida, entendeu? Então, o divórcio ele é um mal necessário. O divórcio ter sido instituído por lei foi uma coisa boa, porque a mulher está mais amparada. O homem antigamente era dono do dinheiro e acabou. A mulher hoje está mais amparada. A mulher tem como, enfim, a mulher tem como dividir os bens, a mulher tem como garantir a pensão para o filho, tem como estudar um caso de guarda compartilhada, tem como estudar um caso de visitas, no caso de um filho menor de idade, enfim. Hoje em dia tem como fazer esses trâmites. Não é o ideal, as relações de hoje não são o ideal, mas eu creio que elas já avançaram muito. As de antigamente também não eram legais, aquela relação que ficava ali, a mulher aguentando o marido, chegar bêbado em casa, traía, fazia um monte de bosta, e ela tinha que ficar casada pro resto da vida. E às vezes a mulher também ficava amarga, descarregava nos filhos, e, e era brigalhada e discussão todo dia, e era uma merda. E na frente da sociedade era uma maravilha, pelas costas era uma coisa horrorosa, você tá entendendo? E as pessoas chegam e falam, né? Ah, antigamente era melhor. Não era melhor, as pessoas só escondiam melhor, né? As pessoas só escondiam melhor. Mas o que eu digo é o seguinte: divórcio, então, ele é um mal necessário. A separação, ela é um mal necessário. E eu penso assim, também veio uma vez uma pessoa me procurar falando assim que o problema não era com o marido, era com a sogra. Minha sogra falou que queria que eu morresse. Falou que não sei o quê. Falei, bem, se o problema é com a tua sogra, faz o seguinte. Teu marido te apoia? Sim. Ele é teu amigo? Sim. Porque a pessoa tava pensando em divorciar por causa da sogra. Falei, a sogra mora com vocês? Não. Teu marido põe limite na própria mãe? Sim. Aí eu não vou aconselhar separar, gente. Eu vou falar, poxa, conversa com ele. Vê direitinho se dá pra resolver com ele. Ele é teu amigo? É. Vocês se dão bem? Dão. Vocês conseguem entrar em acordo? Sim.
Você não tem maiores problemas com ele. O maior problema é com a mãe dele. Então, afastem-na. Aí a pessoa vinha, olha, ele já deu chega pra lá na mãe, ele já botou a mãe um pouquinho mais no lugar dela, não tá deixando que a mãe se interfira na nossa vida. Então tá resolvendo. Aí eu falei, que bom que tá resolvendo. Conversa com teu marido direitinho. Não vou ficar incentivando pra separar num caso desse. Ou o velho caso, né? Ah, eu tô me dando bem com a minha esposa, ou tô me dando bem com meu marido, mas aí vem uma pessoa que me dá mais brilhinho no zoinho, me dá mais borboletinha no estômago. Escolha com a razão. Escolha com a razão, porque você pode estar trocando gato por lebre. Você pode estar separando de uma pessoa que é legal e que te faz feliz. Muita gente se arrependeu. Muita gente que separou de marido bom, de esposa boa, ou de namorado bom, de namorada boa, pra ficar com um namorado bosta, só porque tinha brilhinho no zoinho. A grande maioria se arrependeu depois. Ah, porque fulano era tão bom pra mim, porque fulano não sei o que. Aí eu fui separar. É, pois é, né? Fiz besteira, né? Como eu me arrependi. Muita gente já que eu vi também. Então, antes de fazer o negócio, para um pouquinho. Será que eu vou dar conta de separar mesmo e não querer voltar depois? É definitivo mesmo? Sabe? As ideias, elas vão ter que se manter por muito tempo. Tá entendendo? As ideias elas vão ter que ser perenes, tem que ser uma decisão ali perene. Porque se depois você se arrepender, né? E depois de se arrepender de trocar uma pessoa boa por uma pessoa ruim, pode se arrepender, né? E assim como isso acontece, também acontecem fatos, por exemplo, de pessoas que têm relações horríveis, que é o outro extremo, né? Tem relações horríveis, namorados horríveis, maridos horríveis, esposas horríveis, enfim, e não consegue separar de jeito nenhum. Não porque eu amo ele, porque eu amo ela, e já me bateu, já fez isso, já fez aquilo. Teve gente que foi descartada pelo ex horrível, super abusivo, e chegou pra mim e falou assim: Sara, o que eu faço pra voltar com ele? Eu, peraí, te bateu? Sim, bateu. Tinha tudo, tudo que se imaginar de baixaria tinha. Violência patrimonial, ciúmes extremos, surras, tudo que você imaginar tinha naquela desgraça. E a pessoa quer voltar. Aí eu falo, aproveita que ele separou e vai-se embora. Aproveita que ele fez o descarte, porque o descarte é violento, porque o descarte é uma merda mesmo, né? Você fica se sentindo uma merda depois do descarte. Mas aproveita. Você vai sentir dor, você vai chorar muito, você vai sofrer muito. Mas não dá mais nem um segundo do teu tempo para esse infeliz. Aproveita que ele separou e vai embora. Ah, não, mas eu quero voltar. Não, gente. Conselho para voltar com ex-abusivo não vou dar. Não vou dar. Porque é desumano, né? É desumano você dar um conselho para voltar com um ex-abusivo. Com um ex-abusivo é contato zero total. E se a pessoa for boa, por isso que eu falo, cada caso é um caso. Se a pessoa for boa, se a pessoa tiver um bom diálogo com você, pô, tenta fazer dar certo. Teve gente também que quase separou do marido pra ficar com o fulaninho assim assim, que dava brilho no zoinho. Aí falou que tava voltando com o marido, com o primeiro marido. Então, que volte, entre no diálogo, entre num acordo, os dois têm que entrar num acordo, né? E que a relação dê certo daí pra frente. Consegue entrar em acordo? Primeira coisa que eu pergunto: teu marido é abusivo? Teu marido é ruim? Teu marido. Se não é abusivo, se não é ruim, e você quer voltar com a pessoa porque se decepcionou com o outro assim assim, volta! O que eu torço, em resumo, o que eu torço aqui no canal é para as relações serem boas, serem produtivas, darem bons momentos um pro outro e darem certo.
toda a relação daria certo, ou então, mesmo que não fosse para dar certo, que fosse feito de uma forma pelo menos respeitosa. E nessas baixarias, tem muita baixaria por aí. Tem formas de terminar uma relação que são formas de baixaria, né? Por mim, tudo se resolveria facilmente. Mas não é o que acontece. Tem muitas nuances, tem muitas bagunças, tem gente que gosta de fazer bagunça, tem gente que gosta de. Enfim. E o que, que eu diria neste caso aqui, gente? O que, que eu diria neste caso aqui? Enfim, né? Resumindo aqui, tá te fazendo bem? Continua. Tá te fazendo mal, principalmente se a pessoa já demonstrou graves falhas de caráter. Tem que separar. Tem que separar e fazer contato zero, porque tem gente que não faz contato zero e fica voltando. É muito triste. Então eu penso assim, enfim, cada caso é um caso, cada relação é uma relação. E infelizmente seria uma maravilha se as pessoas pudessem se conhecer o suficiente a ponto de poder vir a se unir e não precisar separar. Essa ideia do amor eterno, do amor para a vida inteira, ela é muito bonita. Mas, se por um acaso a gente encontrar no nosso caminho uma pessoa que não é legal, uma pessoa que não nos trata bem, tem que separar. É a opinião que eu tenho. Não vai ficar ao lado de uma pessoa que vai te fazer mal. Se a pessoa te faz bem, tenta investir. Problema toda relação vai ter. Problema pequeno, eu digo. Não problemas de graves falhas de caráter. Problemas pequenos, toda relação vai ter. Então, se a pessoa é boa, se a pessoa sabe dialogar, se a pessoa sabe tentar resolver os problemas da relação, tenta resolver com ela, tenta conversar com ela, tenta botar os pingos nos is. Ela não quer, ela é manipuladora, ela gosta de jogar com o ego sempre e sempre tem que ser tudo do jeito dela e acabou. Aí não tem jeito, gente. Aí tem que separar e acabou. Minha opinião, né? Tem que separar, tem que fazer contato zero, porque se deixar uma frestinha a pessoa vai entrar ali, né? Então, se é bom, continua. Se tá te fazendo bem, continua. Se tá te fazendo mal, tem que separar. E, de certa forma, o divórcio é uma modernidade, né? O divórcio é uma modernidade, assim como a pílula anticoncepcional é uma modernidade. Gente, até a expectativa de vida aumentou muito nos últimos anos. A expectativa de vida fez com que as pessoas casassem mais tarde, tivessem filhos mais tarde e tivessem menos filhos, porque hoje a mortalidade infantil é menor e as pessoas têm mais chance de chegar na vida adulta e até mesmo a velhice. Até isso mudou os nossos modelos de relacionamento. Antigamente o pessoal casava muito cedo. 14, 15 anos tá casado, casada e tendo filho, um por ano. Por quê? A pessoa tinha 10 filhos, de 10 sobrevivia 5, de 5, 2 chegava à idade adulta. Era assim! Toda casa antigamente tinha um, entre aspas, anjinho. Era uma criança que morria, né? Toda casa tinha um, entre aspas, anjinho. Então o que acontece? Era comum. Não era legal, era horrível. Mas era comum. Era comum. E o que acontece? Por ser comum, é que as pessoas até já se acostumavam. E elas tinham muitos filhos para pelo menos alguns vingarem e chegarem à idade adulta e chegarem numa idade na qual pudessem ter mais filhos e repor a população. Então você vê que tudo isso, avanço na medicina, longevidade, mudou os modelos de relação, mudou os casamentos, mudou a família, mudou. Você vê como não dá para ser conservador só de um lado. E não dá para ser conservador, uma opinião minha, não dá para ser conservador porque o mundo mudou. A expectativa de vida, a baixa mortalidade infantil, tudo isso mudou até a forma através da qual as pessoas se relacionam e têm filhos. Não dá mais para ter 10 filhos, o mundo já está tão cheio. Você imagina se tiver 10 filhos? Entendeu? Porque a chance desses 10 filhos vingarem é grande.
Eles vão vingar, eles vão chegar à idade adulta, e na nossa sociedade, que não é uma sociedade, a sociedade de cidades, eu digo, quem vive em área urbana, quem não vive em área rural, em área urbana, criança gera muito gasto. Então não tem mais como você ter 10 filhos, que nem antigamente. Não tem como. Não tem como. Então a sociedade ela foi mudando e as formas de se relacionar também foram mudando. E aos poucos os paradigmas também foram mudando. Então é muito fácil a pessoa chegar e falar: eu sou conservador porque eu sou contra casamento gay. Mas por que você é contra casamento gay? O casamento gay antigamente não era incentivado porque gays não geravam filhos. E a sociedade precisava de filhos para se renovar. Hoje não, porque a mortalidade era muito grande, a mortalidade das pessoas e das crianças era muito grande. Hoje em dia não precisa mais, tá cheio de gente no mundo, tá cheio de criança na fila da adoção, inclusive. Então, que mal que haveria de um casal gay adotar uma criança? O mundo mudou, gente. Por isso que não faz sentido. Por que você vai ser contra casal gay? Tá ali o casal gay, eles querem adotar uma criança, eles querem criar criança. Qual o problema? É melhor do que o casal hétero que abandonou. Você tá entendendo? Então o mundo mudou. Você não precisa mais desse contingente de gente tendo um monte de filho um atrás do outro. Não precisa mais. Todo esse modelo de relacionamento, que era o modelo de antigamente, e por que também que não tinha separação? Porque o casamento também era o INSS da mulher. A mulher pobre ainda ia trabalhar, a mulher rica ia viver de quê? Não ia ser aceita de volta na casa dos pais. Vai ter que ir para o convento, vai ter que fazer alguma coisa na vida. Entendeu? Mulher viúva já casava logo em seguida, porque a mulher não podia ficar sem marido. Mulher tinha que ter um homem. O homem era o INSS da mulher. Mudou. Por que mudou? Porque a mulher se inseriu no mercado de trabalho, a mulher tem estudos. Ele tá tudo interligado, gente. Não dá para separar uma coisa da outra. Todos esses progressos estão interligados. Por que hoje em dia tem adolescente, entre aspas, de 30 anos? Porque hoje em dia a expectativa de vida está maior. E não é todo mundo que quer casar. E não é que todo mundo que quer ter filho. E não é todo mundo... antigamente 30 anos já era avó, já não tinha mais dente na boca. Minhas avós com 30 anos não tinha mais dente. Nenhuma das minhas avós não tinha mais dente na boca. E as duas são do século XX. Ninguém é daquele tempo mais antigo. Mais antigo, eu digo, antes ainda, do século XIX, XVIII, que era bem mais antigo do que hoje, e era bem diferente o costume de hoje. 30 anos a pessoa não tinha nem dente na boca mais. Entendeu? Então o que acontece? Mudou, o mundo mudou. O mundo mudou, gente. Tudo mudou. Então, eu não vou aceitar gay porque tá na Bíblia. Gente, é diferente. Vê como é que eram os casamentos na Bíblia. Quem leu, né, a Bíblia? Era poligamia toda hora. Por quê? Morria muito homem na guerra. E tinha que fazer vários filhos e várias mulheres. E a mulher já estava ali sozinha, precisava de um homem para protegê-la. Então, ela ia dividir o marido com várias outras mulheres. Era muito comum. Você pega todo o Velho Testamento, é tudo poligâmico. Entendeu? Então, não dá, infelizmente não dá pra gente ter valores conservadores nos dias de hoje, não dá. Por isso que esse conservador é meio conservador, porque algumas coisas ele quer trazer e outras não. Ele vai oprimir quem? Ele vai oprimir o gay, ele vai oprimir não sei o que, mas as modernidades ele quer conservar. As modernidades ele quer aceitar. É um negócio que não dá pra entender. Entendeu? O mundo mudou. É uma visão que eu tenho, não precisa ser a sua. Mas para fechar aqui o vídeo, né? O divórcio acabou sendo um mal necessário. E, apesar de tudo, né? Eu jamais vou incentivar um casal que tá dando certo a separar. Um casal legal, um casal onde os dois tentam se dar bem. Jamais vou incentivar a separar. Agora, quando a relação é ruim, não só pode, como deve separar e fazer contato zero. O que te faz bem, você mantém. Se tá te fazendo mal, tem que separar. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.